O programa a seguir é uma produção independente de total responsabilidade dos seus realizadores, eximindo assim a TV Rio Verde de qualquer responsabilidade. Boa noite! Está começando o É Agora, alta nos preços dos combustíveis, correrias nos postos para abastecer. O que está acontecendo no nosso país? Vamos falar também da reforma trabalhista. Ela realmente ajuda o trabalhador? Será? Daqui a pouco, depois do apoio cultural, voltamos com É Agora. Mania de chinelo, barbantes, linhas para crochê, bordados, havaianas, aviamentos em geral. Chinelos bordados por encomenda. No telefone 3623-1890. Mania de chinelo. Fica ali na Rua 20, número 210, bairro Popular, próximo ao Posto São Paulo. Mania de chinelo, ao lado do Dr. Sorriso, no bairro Popular. A Drogaria Gabriela tem amplo estoque de medicamentos tradicionais, similares e genéricos, fraldas para crianças, leites especiais para recém-nascidos, produtos de beleza, medicamentos em geral, além de genéricos com até 80% de desconto. Sempre que você precisar, estamos à sua inteira disposição. Atenção Rio Verde e toda a região. Medicamentos e perfumaria tem endereço certo. Drogaria Gabriela. Telefone 3612-0218. Terça e quarta verde é só no KGL. Tomate 2,49, batata ou laranja 99 centavos, cebola ou repolho 1,29, leite triângulo 2,19, sabão brilhante 7,98. Terça e quarta verde é só no Super KGL. A hora mais sagrada é da refeição e o Bodegas Buffet e Restaurante conta com uma deliciosa comida caseira. Servimos pratos variados todos os dias na hora do almoço. O Bodegas Buffet e Restaurante fica na Rua Ipiranga com a Rua Recife número 416, na Vila Maria em Rio Verde. E ainda temos um serviço completo de buffet para o seu evento social, seja aniversário, casamento, festivo ou corporativo. Bodegas Buffet e Restaurante. Fones 3050 47 26 e 992 31 52 80. Panificador e Mercado Dois Irmãos. Qualidade, tradição e o bom atendimento. Aqui você encontra bolos, tortas, salgados e pães quentinhos a toda hora. E temos também a melhor erva mate da região. Panificador e Mercado Dois Irmãos. Há mais de 20 anos atendendo bem e fazendo amigos. Aqui pertinho de você, no setor Santo Antônio de Lisboa, próxima à Prefeitura. Panificadora Dois Irmãos. Voltamos com o É Agora. E hoje temos aqui como convidado especial o Wendel Carlos. Boa noite, Wendel. Boa noite, Andresa Martins. Boa noite, Jadir Carvalho. E vamos começar falando sobre a reforma trabalhista. Alguns jornais, alguns programas de TV, jornalísticos dizem que a reforma foi interessante, mas grande parte da população, dos sindicatos, dizem que não. Jadir Carvalho, a sua opinião sobre a reforma trabalhista? Isaac, é uma coisa bastante polêmica, porque é o seguinte, tudo que vem de mudança, a princípio gera uma resistência, isso é muito natural. Agora, a gente só vai sentir o que é realmente essas mudanças na prática. Quando nós tivermos algum caso de contratação extemporânea, agora principalmente por causa do Natal, das festas de fim de ano, quando nós tivermos algumas demissões de funcionários contratados temporariamente, aí nós vamos sentir se ele foi realmente beneficiado, se foi prejudicado e como vai reagir a parte do empregador, se vai realmente gerar mais emprego, que foi o objetivo maior dessa lei trabalhista. Porque nós temos um grande problema no país.
cobra-se muitos direitos. E eu tenho certeza que os trabalhadores esquecem muito dos deveres também que têm. Então, assim, eu acho que tentaram botar um ponto de equilíbrio. Lógico que quem é trabalhador e que vai ter alguns direitos diminuídos, não foram cortados, diminuídos, vão chiar. Mas ao longo do tempo nós vamos poder falar com mais convicção. Eu vou perguntar para o Wendel. Wendel, quais são, na sua visão, os direitos que os trabalhadores perderam e quais os deveres que não cumpriam? Boa noite, Isaac, Andressa, Jadir. Olha, Isaac, eu, para ser sincero, direitos, aquilo que é adquirido é um direito, né? Isso. Mas temos que saber, como você disse, perdeu, ainda não perdeu, temos que saber qual que vai ser a redação final. Mas já tem uma redação final, final já está valendo, desde sábado está valendo. Mas, por exemplo, eu tenho uma coisa que me agrada muito. Os sindicatos, eles eram interessantes, existir ou não em defesa do trabalhador? Ou eram oportunistas? Ainda existem, mas diminuíram muitos. Depende do ponto de vista. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, você citou em sindicatos a contribuição sindical, eu não sou favorável ao corte total dela. Eu acho ela prejudicial ao trabalhador em determinada condição. Veja bem, uma pessoa que ganha R$1.000, aquele valor, um dia de trabalho dela, para mim, ele não vai me onerar. Mas talvez para aquela pessoa que ganha unicamente aqueles R$1.000, ele vai onerar ela com aquele dia. Mas é muito pouco. Para mim é pouco, mas para outras pessoas é pouco, mas para aquela pessoa específica, ela não é pouca. Aquele valor não é pouco. Você entendeu? Andressa Martins está acompanhando a reforma trabalhista e de que lado você está? Ou não tem lado do trabalhador, dos patrões, ou é tudo o mesmo lado? Eu sempre estou do lado do trabalhador, mas eu acredito que uma reforma bem feita precisa acontecer da mesma forma que eu também sou favorável à reforma da Previdência, mas como eu disse aqui no programa anterior, tudo tem que ser muito bem estudado, tem que ser colocado de uma forma que não prejudique as pessoas. Mas tem sempre aquelas brechas, então até o trabalhador mesmo, o trabalhador, aquele que trabalha, que luta com a sua vida, tudo bem, mas sempre tem aquele que quer passar a perna, né? Então, eu acredito que precisa ter a reforma para poder acabar um pouco com a corrupção, porque existe também. A corrupção do trabalhador? Sim, é isso? sim. O trabalhador tem muita gente que se aproveita dos direitos do trabalhador de forma errada. Lembrando que vocês podem dar opinião. Vocês já ouviram falar em gente que trabalha um tempo para receber seguro-desemprego e que faz? Então, isso é dar um jeitinho, é o jeitinho brasileiro. É isso aí que tem que dar uma diminuída. Na verdade, eu acho que um dos tópicos que eles quiseram mais tocar foi exatamente isso. Porque o que acontece? Já tem pessoas de má índole, obviamente, que não são todos os trabalhadores, eles já entram pensando como que ele vai depois levar vantagem em cima do empregador. Eu tenho como exemplos, conversando com meu tio a respeito dessa reforma, ele me contou casos de quando ele tinha a propriedade rural, que além do trabalhador desviar as coisas dele, eu nem vou falar a palavra correta, porque é um negócio muito sério, o que acontece? O camarada, quando saía, ele alegava uma série de coisas que ele fazia e que na verdade não eram feitas. Que trabalhava fora do horário, que trabalhava no final de semana, que trabalhava debaixo de chuva. Então, assim, ele chegou num ponto que ele pensou, se eu continuar com a propriedade, eu vou acabar perdendo ela para o trabalhador. Mas isso acontece muito. Muita gente, às vezes, por raiva de alguma coisa que aconteceu na empresa, eu vou colocar na justiça. Porque o trabalhador sabe que tem essas brechas que ajudam. E muitas vezes as empresas são prejudicadas. Então, não que eu esteja do lado só do empregador, mas é claro que o empregador ele está ali fazendo a sua parte na sociedade, né? Empregando as pessoas, fazendo a sua parte, pagando seus impostos. Então, eu acredito que as coisas têm que ser feitas com honestidade. Então, foram muitas vezes que eu já vi isso. Eu vou colocar a empresa, porque meu patrão fez isso e isso comigo, eu vou colocar a empresa na justiça. E às vezes por motivo que nem é verdadeiro.
Wendel, essas reformas já aconteceram em países como a Espanha, os Estados Unidos, outros países da Europa que eu não me recordo aqui, mas hoje eu vi algumas entrevistas que na Europa o desemprego continua aumentando, nos Estados Unidos o número de pessoas vivendo nas ruas está aumentando também. Quer dizer, esse é o ponto, né? Criar mais emprego, segundo o governo, é o ponto-chave. Mas nos países que fizeram essa reforma, parece que ainda não aconteceu. Você acredita que vai acontecer mais empregos? Isaac, mais emprego não. Não? Não. É porque a reforma é para isso. Não, né? a ponto reforma, básico, né? A reforma em si é para isso. O que se fala na mídia que é para isso, mas isso é o que eles dizem. A grande verdade é o seguinte, por exemplo, as horas intinas, ela hoje já não vai existir mais. Que é aquelas horas que você sai de sua casa, você está indo para o trabalho e eram pagas. Hoje já não mais. Aquelas horas são descontadas, quer dizer, são as 8 horas trabalhadas. Agora, inclusive, isso aí é um negócio bem polêmico, porque é o seguinte, veja bem, o camarada que sai de casa às 7 horas da manhã, ele tem que entrar no trabalho às 8. Aí ele sai, pega a criança dele, leva para a escola, passa na panificadora, toma um café e vai para o trabalho. Seria justo ele estar ganhando desde a hora que ele saiu de casa até ele chegar no trabalho? Essa é uma questão. Eu faço a pergunta a vocês, é justo ou não? Agora, eu não acho justo. Eu acho que, claro que teria que ser visto bastante o fato de algumas empresas não darem o transporte. Eu acho que isso prejudica muito o trabalhador. O fato do transporte. Eu acredito que a responsabilidade do transporte, da saída de casa até chegar no trabalho, seja da empresa. Mas estar pagando enquanto ele está transitando, não. Bueno. Mas isso inclusive você acha que é para a empresa que tem pouco funcionário ou grandes empresas? Porque, por exemplo, se for para toda empresa, o grande problema hoje do empregador é o seguinte: você contrata um empregado por R$1.000. O custo final desse empregado, com todos os impostos, nós não estamos nem falando dessa questão do transporte. O empregado hoje custa para a empresa em torno de R$1.500 a R$1.600. Ou seja, 60% a mais do custo do salário do empregado são benefícios trabalhistas. Eu acho que foi exatamente aí que eles quiseram focar a coisa. Agora, se nós ainda formos jogar o custo do transporte desse trabalhador, isso vai ficar muito caro. E veja bem, você pode interferir. Eu não sou empregador e atualmente não sou nem empregado. Mas aí tem os dois lados, né, Jadir? Se você for colocar esse custo também pro trabalhador que ganha R$1.000, ele ainda ter que arcar com o transporte, então, né? Wendel, a grande verdade é o seguinte, Jadir, você citou e muito bem citado, eu vou concluir depois terminar meu raciocínio, os encargos. A princípio, para mim, essa reforma trataria também desses encargos e que também, eu sou bem sincero com você, eu não acho justo os encargos hoje que os patrões pagam. Eu acho que os encargos, eles até atrapalham a geração de novos empregos. Agora, sobre o transporte... Quem vai pagar esses encargos? Os impostos continuam aumentando no país. É o trabalhador? Vai descontar do trabalhador? Isaac, o governo tem que ter uma definição. O que ele quer cobrar? Nós temos uma carga tributária, não só na área trabalhista, mas se você for na área fazendária, por exemplo, moço, empresário é herói. E o empregado é mais herói ainda, que sobrevive com aquele salário. Esse assunto é interessante, mas nós temos que ir para o bloco cultural, ou seja, para o intervalo, o apoio cultural, e vamos voltar com outro assunto: o preço do petróleo. Está subindo tanto. Por quê? Daqui a pouco, então. Venha para o Clube Campestre e divirta-se no que é seu, com segurança e tranquilidade. O melhor happy hour toda sexta-feira. No sábado tem aquela tradicional seresta campestrina. E no domingo, sempre um delicioso almoço acompanhado da domingueira musical. O associado sempre em primeiro lugar. Clube Campestre. O melhor para você e sua família.
Agora em Rio Verde, AMC Máquinas Pesadas, sua revendedora BMC Hyundai. Vendas, locações, peças e serviços. Venha fazer-nos uma visita. Rua Rio Verde, esquina com a General Osório, Vila Maria. Fone 3050-0345. AMC, o melhor negócio para você. O que é ter excelência em materiais elétricos e atendimento? Para nós da Hidrovolt é ter o material que você precisa com o melhor preço, prazo e qualidade no atendimento. Toda a linha de fios, cabos, interruptores, disjuntores, luminárias e muito mais para a sua obra. Na Hidrovolt você encontra todo o sistema básico de aquecimento de água por energia solar. Hidrovolt, há 16 anos construído com inovação e dedicação. Fone 3623-4519 em Rio Verde. Ardo Eletro, loja especializada em artigos de eletrônica, contendo uma ampla variedade de arduinos, fontes, componentes eletrônicos e equipamentos em geral. Contamos também com uma linha de materiais elétricos, automação, iluminação e LED. Estamos na descida da Avenida Presidente Vargas, próximo à Imobiliária Reis, ou acesse o nosso site. Anote ardoeletro.com. Ardo Eletro, esse é o nome, 3050-8797. Voltamos com o É Agora e vamos discutir o alto preço do petróleo. Está atingindo a economia, está atingindo o bolso de cada um de vocês? Andresa Martins, o que está acontecendo no país? De repente o petróleo, a gasolina sobe toda semana. Acho que aconteceu uma coisa boa, que é o povo mostrando que não está satisfeito, né? Então estão fazendo uma manifestação. Mas é claro que prejudica muita gente, porque aí surgiu esse comentário da falta de gasolina. Eu não acredito que esteja faltando em todos os postos. Eu acredito que muitos donos de postos estão se aproveitando desse momento e desse burburinho para ganhar dinheiro, porque foi aumentar o preço e tem filas em todos os postos aqui em Rio Verde. Vindo para cá para a TV, eu demorei exatamente por causa do trânsito que isso causou e o tumulto que isso causou no trânsito. Então, eu acredito que as pessoas elas teriam que ficar mais calmas, né? E não irem. Não vai faltar gasolina. Não, eu acredito que não vai faltar gasolina, né? Eu conversei em alguns postos, eu conversei com alguns amigos, eles falaram, não está faltando. Mas é claro que estão fazendo fila, o povo está aproveitando. Mas ninguém falou que está faltando em todos os postos, né? Então, foi um comentário que saiu. Os donos de postos estão ganhando, vão encher o bolso, né? Vão faturar nesse final de semana, e o povo brasileiro fez ao contrário. Em vez de ficar em casa, em vez de guardar, de não ir, em vez de fazer um protesto, né? De não ir aos postos, de tentar arrumar outro meio de transporte, eles foi encher o bolso dos donos de postos. Infelizmente foi ao contrário. Wendel Carlos, o Brasil jorra petróleo, tem um pré-sal, economias internacionais já estão perfurando poços de petróleos no mar brasileiro, estão ganhando dinheiro. Biodiesel e o preço do petróleo todo dia subindo. Como entender esse país? Bom, Isaac, quando sobe, geralmente subiu por causa do barril aumentou. Mas a gente muitas vezes esquece que tem outros aumentos subsequentes, pneu, do transporte desse combustível para chegar aqui em Rio Verde, entendeu? A alíquota do ICMS, que é exorbitante aqui no estado de Goiás. Né? Não, você está falando de Goiás, que é um dos lugares mais caros. Eu estou falando de Brasil. Sim, de Brasil. Estou falando de pré-sal. De pré-sal. Tá, eu não sei se está sendo bem explorado ou se essa exploração está tendo um custo maior, não tem explicação. A única explicação que se pode ter é a Lava Jato. Tá, aí Jadir Carvalho, para onde está indo esse dinheiro? É para pagar deputados, a alta do preço do petróleo, é isso? Olha, Isaac, algumas coisas que os meus colegas levantaram, me chamou a atenção. A questão do preço dos combustíveis, além de todos esses itens que o Wendel, por exemplo, citou, do ICMS caro, transporte, pneus, essa coisa toda, uma coisa que chama a atenção é o seguinte,
sempre para tudo que se vai fazer, tem-se que arrumar uma justificativa. A justificativa que eles deram agora para esses aumentos sequentes, diários praticamente, o que é? É que o petróleo está subindo, eles estão querendo equiparar com o preço internacional. Só que o preço do barril do petróleo não está com esse aumento que eles estão justificando. Nós já tivemos o barril de petróleo a 70, 80 dólares o barril. Há pouco tempo atrás, ele estava a 40, 45 dólares. Aí ficou tudo quieto. Agora, o barril do petróleo ainda não está em 70 e eles estão fazendo isso. Como a Andresa disse, eu acho que eles estão aproveitando para tirar dinheiro, para encher os cofres da Petrobras, porque ela foi saqueada durante muitos anos. Esse é o primeiro ponto. Tanto é que eles têm que fazer isso. As pessoas estão pagando muito caro pela Lava Jato. Pelo erro dos outros. Pelo erro dos outros. Foi pelo erro dos É um erro do passado, anteriores. agora não tem mais erro. Como? Não. Agora estão tentando consertar os erros. O que aconteceu? Quem está tentando? O governo atual. E quem paga é o povo. Toda vida é assim. Qual que é a novidade? Você está assustado porque toda vida o povo pagou tudo nesse país. A corrupção, tudo que é feito de mazelas sobra para o povo. O povo é a ponta da corda mais fraca. E sempre a corda arrebenta é desse lado. Isso é um ditado muitíssimo antigo. Agora, o que acontece? Eles têm que tentar fazer as ações da Petrobras subir. E as ações só vão subir se a empresa for superavitária. Isso aí é uma coisa de bolsa de valores que todo mundo sabe. Então, como é que nós vamos fazer subir as ações da Petrobras para que valorize e a empresa seja aquilo que ela foi há algum tempo no passado? Porque o que me chama a atenção, Isaac, é o seguinte: você se lembra daquele cidadão dos 4 dedos? Que ele meteu a mão num barril de petróleo, botou num jaleco de alguém lá, aquilo virou... Não foi o Bolsonaro. Não, foi um cara de 4 dedos. Eu prefiro até nem falar, porque minha cabeça dá... Agora, o que acontece? Pode interferir, Wendel. Pode... A Petrobras, segundo foi dito, ela era autossuficiente. Ela dava conta de produzir todo o petróleo. Agora, nós não temos que acompanhar o preço internacional. O petróleo é produzido aqui, que história é essa? Segundo os juízes, a imprensa principalmente, pode aumentar, chegar a R$25 o litro do combustível, que não vai dar para suprir lá não. Suprir o quê? Os rombos da Petrobras. Agora, os rombos da Petrobras não veio do homem de 4 dedos, não, porque eu também sou contra o homem de 4 dedos. Ele vem atravessando muitas gerações. A gente não pode, você entendeu, culpá-lo somente. E ela ainda, infelizmente, a gente sabe que continua. Eu vou abrir o jogo aqui com o Andrés, essa história de homem de 4 dedos, é o Lula. Na sua concepção, tudo que nós estamos vivendo, o preço do petróleo, já passou 1 ano e meio, né? A culpa é do Lula? Eu acho que a culpa, não vou falar o nome de um culpado, a culpa são dos corruptos, que a gente sabe muito bem quem são, não é só um, são vários, pode ter um mentor, pode ter até um chefe, mas são vários. A gente não pode colocar ele... Michel Temer estaria nesse Com meio? certeza, não estou defendendo de forma alguma o Lula, mas eu acredito que ele não foi sozinho, mas de jeito nenhum. Então, assim, o rombo é grande porque é muita gente se beneficiando, e foram muitos anos de gente se beneficiando, e quem paga a conta é o povo, somos os brasileiros menos favorecidos, é claro, isso é claro. Até porque, quem não sabe que fora do Brasil, aqui que é produzido o petróleo, o combustível, e fora é muito mais barato. Eu já abasteci, inclusive, na Argentina, combustível brasileiro, porque a Argentina não produz petróleo, ela só às vezes refina. Eu abasteci, na época que o combustível estava aqui no Brasil a R$ 2,60, R$ 2,69, eu abasteci na Argentina a R$ 1,18. Já disse, você tem que pegar avião, você está indo muito de carro para o exterior, você tem medo de avião? Eu fui de moto. Pois é, então piorou. A gente vai para o apoio cultural e volta já continuando com esse assunto. É hora de correr para os postos de combustíveis para abastecer? Daqui a pouco, então a gente volta. Mania de chinelo.
barbantes, linhas para crochê, bordados, havaianas, aviamentos em geral. Chinelos bordados por encomenda. No telefone 3623-1890. Mania de Chinelo. Fica ali na Rua 20, número 210, bairro Popular, próximo ao Posto São Paulo. Mania de Chinelo, ao lado do Dr. Sorriso, no bairro Popular. Panificador e Mercado Dois Irmãos. Qualidade, tradição e o bom atendimento. Aqui você encontra bolos, tortas, salgados e pães quentinhos a toda hora. E temos também a melhor erva mate da região. Panificador e Mercado Dois Irmãos. Há mais de 20 anos atendendo bem e fazendo amigos. Aqui pertinho de você, no setor Santo Antônio de Lisboa, próxima à Prefeitura. Panificadora Dois Irmãos. Terça e quarta verde do seu Comercial Pantanal. Beterraba repolho butial quilo, 1,39. Banana maçã, banana da terra e banana prata o quilo, 2,29. Banana nanica o quilo, 1,59. Tomate de primeira o quilo, 2,29. Melancia o quilo, 59 centavos. Alcatra contra filé coxão mole o quilo, 19,95. Sabão em pó Omo 1 quilo, 7,59. Café Grotão 250 gramas, 4,39. Comercial Pantanal, há 21 anos, tradição em preços baixos. A Drogaria Gabriela tem amplo estoque de medicamentos tradicionais, similares e genéricos, fraldas para crianças, leites especiais para recém-nascidos, produtos de beleza, medicamentos em geral, além de genéricos com até 80% de desconto. Sempre que você precisar, estamos à sua inteira disposição. Atenção Rio Verde e toda a região. Medicamentos e perfumaria tem endereço certo. Drogaria Gabriela. Telefone 3612-0218. A hora mais sagrada é da refeição. E o Bodegas Buffet e Restaurante conta com uma deliciosa comida caseira. Servimos pratos variados todos os dias na hora do almoço. O Bodegas Buffet e Restaurante fica na Rua Ipiranga, com a Rua Recife, número 416, na Vila Maria, em Rio Verde. E ainda temos um serviço completo de buffet para o seu evento social, seja aniversário, casamento, festivo ou corporativo. Bodegas Buffet e Restaurante. Fones 3050-4726 e 992-31-5280. Voltamos com o Agora, discutindo o preço do petróleo. E será que tem cartel? É o que a gente está vendo na televisão, que Goiás, Goiânia tem cartel. Tem cartel, Jadir, entre os donos de postos de combustíveis? Isaac, eu comentando uma vez com o antigo superintendente lá do PROCON, falando com ele a respeito de cartel, porque aqui em Rio Verde é uma coisa séria. Ele falou assim: Jadir, a coisa mais complicada que tem é você comprovar cartel. Aliás, como tudo no Brasil você tem que arrumar provas, e as provas que você for arrumar tem que ser provas contundentes, tem que ser provas autorizadas pela justiça, etc, etc. Bom, o que acontece? Existe a combinação de preços. Isso, inclusive, foi ele que me disse. Falou: Jadir, é o seguinte, nós não temos como comprovar. Agora, a combinação de preços fica muito evidente pelo seguinte: os postos de combustível que são bandeirados, que tem a bandeira Shell, Petrobras, Ipiranga, etc, etc, o combustível deles sempre é 10 centavos mais caro do que o bandeira branca. Muita gente, eu acho que a maioria dos brasileiros não sabe. Isso ele me mostrou com notas. Bom, agora o que acontece? Os caras donos de postos de bandeira branca, eles se aproveitam da combinação de preços e põem lá com 1 ou 2 centavos a menos. Ora, se ele compra o combustível a 10 centavos mais barato do que o bandeirado, por que ele também não vende a 10 centavos? Porque aí eu e outros consumidores poderíamos dar preferência para a bandeira branca. Agora, no caso de ter bandeira branca e o bandeirado por 1 centavo ou 2 centavos, eu vou abastecer no bandeirado. Isso é a lógica. Agora, o cartel, para a gente comprovar, é muito difícil, mas há combinação de preço. Tanto é que hoje foi mostrado na televisão uma cópia de uma nota fiscal de combustível, onde dizia que o litro do combustível continua sendo R$ 3,62, mostraram a nota do dia 11, hoje nós estamos no dia 13 ou 14, não sei, de R$ 3,62 da gasolina e R$ 2,09 do etanol. Ora, o etanol até
a semana passada estava sendo vendido a R$ 2,45, R$ 2,40 e pouco. Ou seja, eles se contentavam em ganhar 40 centavos no litro. Sem que nem porque passaram a R$ 3,09. Você fala assim, não, do preço da nota de R$ 2,09 para R$ 3,09 é só R$1. Não, filho, não é só R$1, são 50% mais caro. Correto, Jadir. Andressa, nós já vivemos esse drama de todo dia, toda semana, o preço do combustível, o preço do gás subir. Parecia que estávamos aliviados e agora isso volta. Como que isso mexe com a população? Já passamos por isso e muito mais, né? Porque existia uma época que tinha aquelas maquininhas de supermercado que todos os dias tinha que mudar o preço, né? Na época aí da inflação. Então já passamos por crise, já estamos calejados, infelizmente. Então eu não acredito que vai acabar tão cedo. Como o Jadir falou, isso tudo que está acontecendo provavelmente é uma forma de tapar o buraco que fizeram com tanta corrupção, né? Então quem está pagando o preço somos nós, infelizmente. Mas isso já aconteceu, nós já vivemos isso. Acho que o brasileiro, não que esteja acostumado, porque a gente não acostuma com coisa ruim, mas já vivemos isso com certeza. Wendel, para mudar isso, precisa mudar o parâmetro político. Você consegue enxergar alguém nesse grupo político aí para governar, administrar o país e tirar o país desse fundo do poço que a gente está chegando? Isaac, eu tenho comigo, eu nunca omiti de ir lá e votar e nominar os votos. Eu me vejo em grandes dificuldades de voltar para presidente e, se não surgir um outro nome, eu vou declarar meu voto aqui agora. O que o Jadir defende, o Bolsonaro? O voto para mim é uma coisa mais séria do que teatro. Você acha que é teatro? Conversa com ele sobre economia. O Hulk é teatro? Eu estou perguntando porque alguém viu o nosso programa na semana que discutimos aqui, falou do Hulk e falou o Hulk é um teatro. Não, eu não acho. Eu acho, sinceridade, um mico. Ele tá difícil. Piada. A Andressa veio do rádio. Mas ela tinha um propósito há muito. Trabalhava, como trabalha até hoje. Tem a cultura como bandeira, né? O Hulk tem o quê? Quais que são os propósitos do Hulk? Lata velha? Eu estou perguntando porque nós estamos vivendo uma crise que já vivemos. Essa história de correr para posto de combustível para abastecer, todo dia sobe petróleo, sobe gás. Jadir, eu estou às vezes falando de Bolsonaro com você, não sei nem se você é Bolsonaro, é uma forma até de estar discutindo o nome do Bolsonaro. Mas existe algo no fundo do poço que a gente possa enxergar, Jadir? Olha, Isaac, assim como o Wendel disse, há uma descrença muito grande, porque é o seguinte, as perspectivas são as piores possíveis. Porque para fazer mudanças, teriam que ser mudanças radicais. Todas as mudanças dependem, em grande parte ou na maioria das vezes, do Congresso Nacional, e nós vamos votar só em um candidato para presidente, só um candidato para deputado federal e só um senador. Então, se eu, por exemplo, der conta de acertar, não que eu fale que eu vou votar numa pessoa e ele ganhar, isso não é acertar voto, tem muito ignorante que acha que é isso. Acertar o voto é você escolher o melhor e ele ser eleito. Agora, digamos que eu acerte o melhor para presidente, eu escolho um excelente senador, que eu acho a coisa mais difícil do mundo é acertar isso, e acertar um deputado federal, que também é a coisa mais difícil que tem. Bom, digamos que eu acerte o voto. Se você, por um acaso, por uma infelicidade, você votar em 3 pessoas ruins, e o seu candidato ganhar, não adiantou nada você ter sido inteligente. Vai o seu cara para lá, porque às vezes tem mais gente que vota como você e não vai dar conta. Porque todas as mudanças, assim como a lei trabalhista, como eles querem fazer com a Previdência, tudo depende do Congresso Nacional. E aí vem um outro grande problema. Qualquer cara que ganhar, for chefe do Executivo Nacional, ele vai ter que comprar o apoio. E esse comprar, o que te remete à palavra comprar? Quem se vende sempre vale muito menos do que recebeu pelo preço dele.
Andresa, você está bem inteirada no meio político, é vereadora. É assim mesmo, essa desesperança quando a gente vê preço da gasolina, as pessoas correndo para os postos. Como que a gente pode enxergar o meio político? Pode ter a salvação desse meio político ou não? É o que a gente espera, né, Isaac? Eu acho que a gente nunca pode perder a esperança. Eu já disse em outros programas aqui, infelizmente a corrupção ela não só existe na política. Eu, como era uma cidadã comum, hoje em dia eu estou na política, eu estou vereadora, porque eu sou radialista, eu estou vereadora no momento. Então eu estou vivendo uma nova experiência. Eu posso dizer, como eu já disse aqui, eu gosto de deixar bem claro isso, que a corrupção ela está em todo lugar. O povo é corrupto. Você mesmo, que vende o seu voto é corrupto. Eu na campanha eu sofri muito porque eu não tinha investimento financeiro e não tinha nenhum investidor e nem eu mesma não tinha dinheiro. Então eu sofri muito com isso. Em muitos momentos eu achei que eu não ia conseguir ganhar por causa disso. Pessoas o tempo todo pedindo alguma coisa em troca do voto. Pode contar as poucas pessoas que falaram, eu vou votar em você porque eu acho que realmente você é capaz. Eu acho que você tem vontade, eu acho que você é uma menina guerreira. Algumas pessoas falaram isso para mim. E o que a gente está precisando é disso. Mas há muita, eu posso dizer a maioria. O que você vai me dar em troca? Pede alguma coisa? Então isso leva à corrupção. Porque o político que tem a cabeça fraca, vamos colocar o vereador, que acostumou essas pessoas dessa forma, porque elas foram mal acostumadas. Tem gente que todos os dias, hoje mesmo, me pediram para fazer uma festa. Me ajuda a fazer o chopp para fazer uma festa. Então, assim, é um tipo de coisa que se o político pensar, se eu não ajudar essa pessoa, nunca mais eu ganho. Aí ele faz isso que é errado, porque você está comprando o seu voto, nem que seja futuramente, não é verdade? Então, se você ajudar a fazer aquela festinha, então você está comprando o voto. E isso é fora da lei. Então, você está fazendo uma coisa, você está indo de desencontro à lei para agradar uma pessoa que será o eleitor. Para terminar com a Andresa, o seu recado para as pessoas que estão correndo para os postos de combustíveis? O meu recado é: tenham calma, existem outras possibilidades, vocês não vão ficar sem andar de carro, não acreditem em qualquer coisa que te passam pelo WhatsApp, entendeu? Não acabou o combustível, não é assim que acontece, não corra para os postos, você está enchendo o bolso do dono do posto, das pessoas que deveriam estar sendo castigadas com isso. Quem está sendo castigado é você, e você que vai pagar pelo o preço que eles quiserem. Então não faça papel de bobo. Wendel, concorda com a Andresa, as pessoas têm que se manter calmas, não vai faltar petróleo. Bom, eu já estava uma semana com o tanque da moto cheio. Se fosse para mim abastecer, eu não abasteceria hoje e nem amanhã, porque amanhã é feriado, né? Então tem que manter a calma mesmo. Concorda, Jadir? Tem que ter calma. O que a Andresa diz tem muito fundamento, porque é o seguinte: a economia funciona da seguinte forma: se existe muita procura, aí pode faltar o produto. Então é a lei da oferta e da procura. Vejam bem, se todas as pessoas, olha que eu pus todas, mas pode botar só a grande maioria, se elas não colocarem muito combustível, se elas forem racionais, você vai forçar tanto o dono do posto de combustível, que é uma das pontas, aí ele força a distribuidora e depois vai fazer com que a Petrobras abaixe o preço, aí você consegue. Agora, se nós entrarmos no jogo de todos eles, nós vamos nos ferrar. Chegamos então ao final desse bloco. No próximo bloco, no bloco cultural, eu entrevisto o Filadelfo Borges, o escritor e historiador. Terça e quarta verde do seu Comercial Pantanal. Beterraba República Butiá o quilo, 1,39. Banana maçã, banana da terra e banana prata o quilo, 2,29. Banana nanica o quilo, 1,59. Tomate de primeira o quilo, 2,29. Melancia o quilo, 59 centavos. Alcatra contra filé coxão mole o quilo, 19,95. Sabão em pó Omo 1 quilo, 7,59. Café Grotão 250 gramas, 4,39. Comercial Pantanal, há 21 anos, tradição em preços baixos. Agora em Rio Verde, AMC Máquinas Pesadas, sua revendedora BMC Hyundai. Vendas, locações, peças e serviços.
Venha fazer-nos uma visita. Rua Rio Verde, esquina com a General Osório, Vila Maria. Fone 3050-0345. AMC, o melhor negócio para você. O Clube Campestre está sempre à frente, investindo em todas as áreas. Vários esportes, torneios, saúde, bem-estar, qualidade de vida. Tudo para você associado. Clube Campestre, o melhor para você e sua família. Ardo Eletro, loja especializada em artigos de eletrônica, contendo uma ampla variedade de arduinos, fontes, componentes eletrônicos e equipamentos em geral. Contamos também com uma linha de materiais elétricos, automação, iluminação e LED. Estamos na descida da Avenida Presidente Vargas, próximo à Imobiliária Reis, ou acesse o nosso site. Anote ardoeletro.com. Ardo Eletro, esse é o nome, 3050-8797. O que é ter excelência em materiais elétricos e atendimento? Para nós da Hidrovolt é ter o material que você precisa com o melhor preço, prazo e qualidade no atendimento. Toda a linha de fios, cabos, interruptores, disjuntores, luminárias e muito mais para a sua obra. Na Hidrovolt você encontra todo o sistema básico de aquecimento de água por energia solar. Hidrovolt, há 16 anos construído com inovação e dedicação. Fone 3623-4519 em Rio Verde. Voltamos com o É Agora, com o Bloco Cultural, hoje entrevistando Filadelfo Borges, o historiador, o pensador, o escritor Filadelfo Borges. Boa noite, Filadelfo. Boa noite, Isaac. Boa noite, telespectadores. É muito prazer que encontro aqui, atendendo o convite do meu amigo, escritor e presidente da Fundação Municipal de Cultura, Isaac Pires. Filadelfo, é uma honra tê-lo aqui, você que é um grande historiador, você que é um escritor, você que é fundador da Arlau, a Academia de Letras, e é esse homem ímpar. O que é um homem ímpar? Um homem que pensa na sociedade. Vamos falar um pouco de cultura, começando a falar de cultura. Quando é que surgiu esse Filadelfo da cultura, o homem que pensa a sociedade, o homem que é o escritor? Quando é que essa influência começou a surgir em sua vida, Filadelfo? Eu acho que surgiu nos bancos escolares e ela se incrementou no curso superior que eu fiz. Eu cheguei à faculdade de curso de letras e recebi influência do professor Valdir Portillo e depois do professor Claudino. E eles me ensinaram a pensar. E o Claudinho batia sempre nessa tecla, mas isso já vinha, eu gostava de questionar. E o fato de eu ter sido expulso de uma escola católica em 1957, quando eu tinha 13 anos, porque eu me rebelei contra os padres, porque eles me mandaram escrever um castigo depois do almoço, os colegas lá com fome, porque nós tínhamos ido à missa, então tinha que ser 200 vezes, o bom menino, o bom aluno, não perde a missa no domingo de dia santos de guarda. Eu achava que ser bom menino ou ser bom aluno não tem nada a ver com isso. Eu tinha 14 anos e fui expulso da escola. Eu acho que ali que teria começado mesmo a pensar. Apesar de estudar numa escola castradora, medíocre, eu consegui pensar, por que estou de castigo? Eu não fui à missa, eu não sou católico. Minha família não é católica. Se o colégio fosse um regime de internato, tudo bem, ele podia me obrigar. Mas regime de externato, então eu acho que eu sempre fui brigão. E fui para a política estudantil, depois para a política maior. Comecei do lado errado, porque eu era influenciado pelo meio onde eu vivia, que é a cidade de Jataí. A minha cidade natal, que era dominada por oligarquia. Eu, querendo ver essa oligarquia, entrei pelos caminhos aí da UDN, que me constrange dizê-lo, porque a UDN representava o que havia de atrasado na vida política nacional. Eu queria derrubar a oligarquia dos Carvalho. Mas eu comecei a militar aí e depois parti então para ter um pensamento mais à esquerda. E hoje eu me considero um homem simplesmente de esquerda, eu sou um homem de esquerda. Mas eu comecei, pode dizer, nesse dia que lá em Jataí, na escola de padres,
Eu não concordei em ficar de castigo porque eu não havia cometido falha nenhuma. Falar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua infância. Você nasceu no campo, você ainda tem esse sentimento do menino que você foi no campo, tem saudade? Qual que é a sua visão do Filadélfio da infância? Filadélfio da infância eu tinha a visão, fui gerado na fazenda dos meus avós maternos, meus pais moravam lá, encostadinho na cidade de Cianápolis, a cidade de Cianápolis divide com a fazenda que era do meu avô. Ali eu fui gerado, nasci em Jataí, fui para essa fazenda, eu vivia até 6 anos. Eu tenho assim, era um lugar conservador, um ambiente muito sertanejo na época. Tem saudade desse Tem saudade desse tempo. Eu acho que a gente carrega saudade da infância. Eu fui criado no lar, uma cultura da época. Meu pai vinha de uma pobreza, de uma infância pobre. Ele é da família Pereira de Castro aqui de Rio Verde. Meu pai era de infância difícil, mas ele começou a trabalhar como balconista, chamado caixeiro, e se tornou empresário e comerciante bem-sucedido. Então, quando eu fui na infância de um homem rico, meu pai tinha dinheiro, porque naquele tempo ser comerciante ganhava dinheiro, mas ele não manteve o padrão. E minha mãe era mais ligada ao campo, minha mãe era uma família mais rural. E essa infância que eu tive da vida do interior de Goiás, criado em Jataí até que eu saí de Jataí, eu já era rapaz, adolescente, que fui para o internato. Então eu tenho uma vida que eu sempre, desde menino, me interessava pelo debate político, sem saber direito o que era isso. E dentro da cultura da época começou minha vida cheia de indagações. Eu acho que eu sou um homem inconformado, eu vivo questionando e procurando resposta, e nunca às vezes acho a resposta. Você chegou em Rio Verde em 1973. Onde o coração bate mais forte? Ou tem como dividir Rio Verde e a sua cidade das abelhas, Jataí? Onde o coração pulsa? Tem isso? Ou você consegue dividir muito bem Rio Verde e Jataí? O amor pelas duas cidades? Eu também tenho um grande amor por Jataí. O ex-prefeito de Jataí, Sérgio de Almeida Melo, um dia falou para o então prefeito Humberto Machado: o Filadélfio fala que eu a pessoa que mais ama Jataí. Eu amo Jataí mais do que ele. Mas eu aprendi a dividir o coração. Eu não esqueci Jataí. Eu vivi Jataí com entusiasmo, participando da política. Eu vivi de seresteiro, sem saber tocar instrumento e sem saber cantar. Mas eu fazia serenata do meu jeito. Vivi muito futebol, muita rivalidade, não sei se posso dizer esse termo, Rio Verde de Jataí. E vim para Rio Verde porque eu escolhi Rio Verde, já que eu não podia ficar em Jataí por questão política. Aí entrou em negociação, aí não vai para Jataí, aí escolhe onde quer ir, eu escolhi Rio Verde. E ganhei Rio Verde. Eu devo muito Rio Verde, eu consigo, meu coração, acho que talvez está dividido no meio. Eu sou tão rioverdense quanto jataiense. Filadélfio, falar um pouco de cultura, de literatura. O seu primeiro livro foi no início dos anos 80, você já escreveu, me parece, 19 livros, é isso? Por aí, 19, 20 livros. Eu escrevi Os Coronéis da Política, retratando a política de Jataí, que era liderada pelo Serafim de Carvalho, chefe do PSD, amigo do Juscelino, por isso que o Juscelino prometeu o Brasília em Jataí, e tendo por adversário o DN, que tinha como principal cabeça, principal líder, o Cid Ferreira. Eu vim me tornar o menino do Cid. Eu tinha quando eu completei 18 anos, eu estava nos palanques do lado do Cid. Então chegava políticos de cidades distantes, de cidades menores, e convidava o Cid Ferreira para ir lá na cidade. Mineiros, você vai lá, você leva aquele menino, você como é que chama? Filadélfio. Eu tinha fama de bom orador. Mas aí eu vim para Rio Verde, já que eu tenho que escolher onde eu quero morar, eu escolhi Rio Verde. Eu queria ir para Nápoles. Eu não queria Goiânia. Eu queria uma cidade melhor, mas que não fosse Goiânia. Por que eu queria ir para Nápoles? Porque era uma cidade interior que tinha curso superior de letras, de direito. Meu sonho era ser advogado criminalista. Você sente alguma decepção por não ter realizado esse sonho, Filadélfio? Não? Não. Porque eu podia ter realizado, mas eu me acomodei no fisco. Então, às vezes eu sinto assim, eu podia ter feito advocacia. Mas o emprego do fisco foi bom, eu me acomodei no fisco. E fui fazer curso de letras. E não concluí, porque eu queria era de direito. E se fosse advogado, eu seria criminalista. E meu curso superior é incompleto, mas modéstia à parte, eu tenho bom conhecimento da língua portuguesa. Sou estudioso, sou autodidata da língua portuguesa e amo apaixonadamente Rio Verde. Academia de Letras, Artes e Ofícios, Arlau. Onde nasceu esse sonho e o ano que foi concretizado?
Esse sonho nasceu quando houve um movimento que eu vejo, não sei se você se lembra, que ali no Salão da Maçonaria do Estrela Riverdense, o professor Claudinho começou a movimentar jovens, um cantava, declamava, compunha. O movimento cultural, na época, então, criou o CRAC, Centro Riverdense de Amigos da Cultura. Aí comecei, por que não transformar isso numa academia de letras? E eu pensei isso comigo e guardei comigo, vou levar isso a sério, vou tentar criar essa academia. O Mendonça Teles veio aqui, eu conversei com ele e falou, eu instruí o que eu tinha que fazer. Segui os exemplos, o caminho que ele indicou e nasceu a academia. Eu tive o apoio da Loja Maçônica Riverdense, e nasceu a academia que eu reuni um grupo de pessoas e eu digo que eu liderei o movimento. Eu sou obrigado a reconhecer, tirando de lado a modéstia, quem liderou, eu liderei o movimento para criar lá a Academia Riverdense de Retratos de Ofício. Fui bem sucedido e aí está a Academia Riverdense de Retratos de Ofício. Você falou em maçonaria, você é maçom, grau 33. Qual o seu sentimento hoje pela maçonaria? A maçonaria é ainda a inspiração de sua vida, faz parte dessa inspiração? Isaac, a maçonaria ela tem a presença na história, você sabe disso, no processo de liberdade, igualdade e fraternidade, na Revolução Francesa, ela teve sua participação, defendeu grandes ideias de liberdade, mas a maçonaria brasileira ela marcou sua presença na história da independência, mas na minha maneira de ver, ao proclamar a República, quando a República nasceu em 1889, a maçonaria no Brasil ela não continuou sendo aquela maçonaria revolucionária e progressista. Ela se acomodou. Já vi historiadores dizer que o período republicano, da sua proclamação até 1930, quando começa a Era Vargas, foi um período chamado República Maçônica, porque eram maçons que compunham a política nacional. Mas ela se preocupou mais com filantropia, e deixou de ser revolucionária, de ser uma instituição progressista, no sentido de avançar mais culturalmente a sociedade. Essa é a visão que eu tive. Então, até 1930, ela foi chamada República Maçônica. Pode-se dizer também que Rio Verde, hoje, com a administração Paulo do Vale, pode chamar de administração maçônica, porque ele é maçom, da minha loja, e está cercado de maçons e pessoas de gabarito. Então, eu vejo a maçonaria uma instituição que merece meu respeito, meu carinho, e tem respeito e amor por ela, mas ela não... O doutor Afonso Rodrigues do Carmo foi um líder maçônico de Rio Verde. Ele dizia que a maçonaria ela deixou de ter a força que tinha, porque a democracia avançou. Quem tem que discutir política no Brasil, em qualquer país do mundo, segundo ele, é o parlamento. São as casas legislativas, e as casas legislativas supriram esse lugar, que não é da maçonaria, esse lugar é dos deputados, é dos senadores, é dos vereadores, da opinião dele. Então, com o crescimento da democracia, com a implantação, com o avanço da democracia, a maçonaria então passou a se preocupar com a filantropia e com a vida social. Você que vem militando há muito tempo na cultura, nos meios culturais, qual a importância da cultura, a verdadeira importância da cultura para a sociedade? É imprescindível a valorização da cultura, porque por onde quer que eu ande, eu estou pisando na cultura. Por onde quer que eu vou, para onde quer que eu olhar, estou vendo cultura. Cultura do campo, cultura da cidade. A cultura está em todas as coisas, em todos os lugares está a cultura. Para entender um povo, eu tenho que entender a sua cultura. Então não pode divorciar nada da cultura. A cultura ela é a essência. Ela é o ar que nós respiramos, ela explica tudo o que nós queremos saber sobre os usos e costumes de um povo, a cultura que marca a vida de um povo. Desprezar a cultura, aliás, eu não sei se posso chamar de povo um aglomerado tem cultura. Só existe povo, não existe cultura. Quanto mais valor dar a cultura, mais povo ele é. Porque Lima Barreto dizia que o Brasil não tinha povo, tinha público. Ele era um homem revoltado contra a cultura racista que o atingia. Porque o racismo é a cultura. Então a cultura é imprescindível, o conhecimento, o carinho que eu apreço que tem que ter por ela. Filadelfo, eu sei que você já leu mais de 1000 livros, mas tem aqueles que você
guarda em sua memória como os melhores. Cita 3 livros que você indicaria para a juventude. Eu citaria, não uma obra prometida, mas obras de Nelson Werneck Sodré. Primeiro, a história do Brasil que eu mais gosto de ler. Obras de Nelson Werneck Sodré, por exemplo, Memórias de um Soldado, de Nelson Werneck Sodré. Isso é difícil encontrar. Eu citaria também o nosso querido Machado de Assis, qualquer obra dele, e Guimarães Rosa. Eu acho que essa obra de Guimarães Rosa, mas todos os livros que eu li, de Nelson, o historiador brasileiro que me influenciou muito foi Nelson Werneck Sodré. Rio Verde, qual o caminho que você vê na construção, o que precisa para Rio Verde se tornar uma sociedade profundamente cultural? É fazer isso que você está fazendo, fazer isso que o prefeito Paulo do Vale está fazendo, olhar para a cultura, abrir as portas da administração ao intelectual rioverdense, ao artista rioverdense, deixar que esses valores, o artista de Rio Verde, ocupem seu espaço. Porque se a nossa cidade não nos ouvir, quem vai nos ouvir? Goiânia não vai nos ouvir. Esse fecha para eles o mundo cultural são os intelectuais de Goiânia. Não existe interior para eles. Se os homens que dirigem Rio Verde não procurarem nos valorizar, quem vai fazer? Então é a responsabilidade nossa, é a responsabilidade dos administradores, e você está cumprindo seu papel, de abrir espaço para que o pintor rioverdense, o declamador, o compositor, o desenhista, o artista plástico, enfim, todo aquele que se envolve com a arte, com a cultura, tem o seu lugar no espaço, seja valorizado em Rio Verde. Deixo o final para um pequeno poema. Tem algum poema seu ou de algum poeta predileto? Não, eu não tenho poema, não. Aliás, eu tenho dificuldade... Faz cria agora, a gente terminar. Eu tenho dificuldade de gravar poemas. Mas você falou em poema, eu não sei se vocês conhecem. Ontem eu li um poema já muito conhecido, uma pequena poesia de Machado de Assis, despedindo-se da sua querida esposa. Eu não sei de como, eu li de várias vezes e não consegui gravar. Eu recomendo que alguém procure essa poesia de Machado de Assis, despedindo-se da sua amada. Boa noite, Filadelfo, e foi um prazer tê-lo aqui no É Agora. Eu que agradeço ao convite que me honra. E estou às ordens e quero aproveitar para dizer que estou com 2 livros sendo lançados ano que entra. Um de crônicas, chamado Arquivos Rioverdenses, e o outro a respeito de Paulo Campos, chamado Paulo Campos Vida e Obra. Muito obrigado. E até semana que vem. Boa noite.